já confirmou a minha palavra. Desde a abertura o Senhor confirmou que hoje Ele transformou este lugar em um ambiente de cura. Na palavra de oferta a pastora também falou. Então creio que o Espírito Santo está me direcionando nesta noite para isto, para que através da nossa fé, hoje eu creio que tem pessoas que vão sair daqui curadas, no âmbito natural, no âmbito espiritual, na sua área financeira, na sua área matrimonial, no seu serviço. Você vai ser curado de mágoas, você vai ser curada de ressentimentos. O Senhor vai te fazer sair daqui nesta noite transformado, restaurado, e o Senhor vai restituir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, tudo aquilo que o inimigo tem tirado, porque ele só age até onde o Senhor deixa ele agir. Então eu creio que nessa noite, pela sua fé, pela minha fé, pela nossa fé em Cristo Jesus, nós vamos sair daqui transformados. Nós vamos sair daqui de uma forma diferente a qual nós chegamos neste lugar. Porque o ambiente nesta noite é de cura, é de transformação. E eu creio que em nome de Jesus nós viveremos estas coisas. Nós viveremos as promessas do Senhor para a nossa vida. Amém? Peço aos irmãos que estejam abrindo a palavra do Senhor em Jó, capítulo 10, amém? Glória a Deus. Achei que o irmão ia pregar, o evangelista ia pregar a minha palavra. Eu falei, glória a Deus, Senhor, mas o Senhor está confirmando. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. E às vezes, irmão, nós passamos umas batalhas sozinhos, e às vezes nós não entendemos o silêncio de Deus. E você pode estar aqui nessa noite passando por isso. E para eu entender um pouquinho do que Jó passou, eu não li somente um capítulo. Eu tive que ler o livro inteiro, e são 42 capítulos, irmãos. Mas quando você se envolve na história de Jó, nossa, parece que você lê uma redação somente de 10 linhas. Porque o trabalhar de Deus na vida de Jó é tão perceptível, que às vezes Ele nos trata como Ele tratou Jó e nós não percebemos. Ele faz coisas como Ele fez na vida de Jó e nós não percebemos, nós não temos o feeling de ver o que Deus está fazendo, o modo que Deus está agindo nas nossas vidas, nas áreas que nós mais precisamos nas nossas vidas. E nós falamos, o Senhor me abandonou. Nós até chegamos a falar como Jó, maldito o dia em que nasci. Mas é porque nós não enxergamos da maneira que Deus enxerga. Nós não agimos da maneira que Deus age. Nós não fazemos as coisas da maneira que Deus faz. E ficamos questionando a Deus. E às vezes o Senhor já está agindo e Ele fala, filho, somente entrega a tua vida em minhas mãos, porque é eu quem cuido. É eu quem vou te defender. A partir do momento que você é propriedade minha e exclusiva minha, já não é mais você que tem que se defender, mas eu, Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, aquele que não perde nenhuma batalha, que vai defender você, a sua casa e a sua família. E a palavra do Senhor declara que nenhum dos filhos dele passaria fome. Mesmo que nós vivamos das migalhas, como a pastora falou, mas já será o suficiente para que nós permaneçamos de pé na presença do Senhor. Vamos à palavra, amados. Não, eu nem leio o texto, amém? Quem achou, diga glória a Deus. Deixa eu tirar um pouco aqui do reflexo. Aleluia. Verso 1, a palavra do Senhor diz assim: a minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso a minha queixa, farei na amargura da minha alma, falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, faze-me saber que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos
e resplandeça sobre o conselho dos ímpios? Tens tu porventura olhos de carne? Vês tu como o homem vê? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado, bem sabes que eu não sou iníquo, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Podem se assentar. Eu quis começar por este capítulo, porque aqui Jó, ele meio que faz um desabafo para Deus, ou um desabafo com Deus, porque ali ele estava falando com Deus. E se você for estudar o livro de Jó, nós vemos numa determinada situação que as coisas se agravam tanto na vida dele, que se fosse algum de nós sairíamos para qualquer um para desabafar. Pastor, obreiro, diácono, presbítero, amigo, colega de trabalho, amigo não, né? Colega de trabalho, e por aí vai. Mas Jó, eu posso dizer na linguagem de hoje em dia, ele ficou consigo mesmo, ou ele pegou aquela queixa para si e falou não, porque às vezes nós nos deparamos com situações nas nossas vidas que nós só queremos vomitar, me dê licença da palavra, nós só queremos vomitar para fora aquilo que está acontecendo conosco, e a palavra do Senhor nos repreende em relação a isso, porque nós temos que saber verdadeiramente com quem nós vamos nos aconselhar, com quem nós vamos conversar, com quem nós vamos expor as nossas fraquezas, para que aquilo não se volte contra nós. E aqui ele vai, já encurtando um pouco esta parte, ele vai direto para Deus. Ele poderia muito bem, como um homem rico que era, como um homem bem conceituado na sociedade da sua época, ele poderia muito bem ter ido àqueles que estavam à sua volta, que conviviam com ele, e falar: olha, estou passando por essa aflição, me ajuda. Mas ele primeiramente foi para Deus. Ele ficou em Deus, ele permaneceu em Deus. Quem foi Jó? Jó foi um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aí você fala: presbítero, mas como que aconteceu tudo isso que aconteceu com Jó? Se ele era um homem íntegro, justo, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Porque nós estamos no mundo, amados. Assim como Jó estava, nós também estamos no mundo. Nós estamos sujeitos a essas coisas. Coisas naturais, a qual a nossa carne pode passar, com permissão ou sem permissão de Deus. Mas eu creio que tudo por permissão do Senhor. E ali vem sobre Jó, mesmo ele sendo essa pessoa justa, reta e temente a Deus, algo que ele não esperava, porque ele era uma pessoa íntegra. Mas, presbítero, o que é uma pessoa íntegra e reta? Não é a mesma coisa? Não, amados. Uma pessoa íntegra é quando ela quando ela fecha a porta do seu quarto. É o que ela é quando ela fecha a porta do seu quarto, quando ela está na sua casa, quando ela está no seu íntimo com Deus, quando ninguém está vendo. Você é uma pessoa íntegra ou não? Uma pessoa reta é aos olhos dos outros, aos olhos da sociedade. Jó era uma pessoa reta, Jó era uma pessoa íntegra. E ali Jó era muito bem favorecido por Deus. E chega um determinado momento que vem acontecer as coisas com ele. Se nós formos ler no capítulo 1, verso 8, a palavra do Senhor diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aqui nesse capítulo 1, Deus está fazendo a reunião ali, e eu creio que quando os filhos de Deus vão até ele, os anjos, então Satanás também está junto para aquela reunião. Não sei se ele ia
de livre e espontânea vontade, opa, cheguei, ou se ele era convocado por Deus. Um dia eu saberei. Mas creio que ele era convocado para estar ali. E Deus pergunta a ele, né, onde estava, o que estava fazendo? Estava na terra, estava rodeando a terra, né, vendo ali onde eu podia atacar. Quem? Os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Quem são criaturas de Deus hoje através de Cristo Jesus? Eu e você, amado. Então Satanás está ao nosso derredor, bramando como um leão para nos tragar. E ali Deus faz uma afirmação sobre Jó. E muito tempo eu fiquei com essa dúvida na minha mente. Será que Deus falaria isso sobre mim, sobre você? Quando Satanás vai nos acusar diante dele? Ou será que ele vai falar, não, ele tem essa brecha, ele tem essa brecha, ele tem essa brecha, ele tem essa brecha? Porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos, amados. Agora, quem era Jó para Deus chegar e falar, tem visto meu servo? Porque apesar de eu e você termos nos tornado filho por Cristo Jesus na cruz, cordeiros nele, nós somos servos do nosso Senhor. Nós fomos comprados a preço de sangue. Então, por mais que ele não nos trate como filhos, nós somos servos, nós temos um Senhor. Agora o amor dele é tão grande que ele nos trata como família. Agora imagine Jó, quão misericordioso não era este homem na sua época, que não desamparava o órfão, nem a viúva. Aquele que não tinha braço, ele se fazia os braços daquele homem. Aquele que não tinha perna, ele se fazia as pernas daquele homem. Não deixava nenhum injustificado desamparado. Então, às vezes, nos dias de hoje, nós vemos pessoas ricas e nós falamos, não tem como uma pessoa rica ser misericordiosa. Tem sim, amados. Desde que ela não deixe o amor pelo dinheiro ser maior do que Deus na sua vida. Porque nós podemos sim ser uma pessoa rica, ter muito dinheiro e ser uma pessoa muito misericordiosa. Muito misericordiosa. Nós podemos, quanto mais nós tivermos dinheiro, mais nós podemos fazer por aqueles que são necessitados. Mas as coisas estão tão agravadas nos dias de hoje que as pessoas sequer olham para a sua direita ou para a sua esquerda. Não estão nem aí para saber se o seu irmão está necessitado. Nem sempre de coisas materiais, mas às vezes, como Jó, desabafar e não ser julgado, de poder pedir um conselho e ser atendido. Mas, como Jó fez, nós também devemos fazer. Porque muitas vezes, por mais que as pessoas que estejam à nossa volta sejam pessoas íntegras, justas e retas diante do Senhor, às vezes elas podem, querendo ou não querendo, nos julgar por aquilo que nós venhamos apresentar a elas. Então o Senhor nos aconselha a desabafar com Ele, porque é somente no Senhor em quem nós vamos encontrar as respostas para as nossas dúvidas, para as nossas queixas, para tudo aquilo que nos aflige dia após dia das nossas vidas. Se você tiver um problema físico, talvez o máximo que eu consiga é te levar a um médico, mas te curar eu não posso. Mas Jesus pode. As suas finanças, eu posso te pagar uma conta de água, fazer uma compra para você esse mês, mas e no mês que vem? Vai ter de novo e se eu não puder te ajudar? Só Jesus pode mudar a sua vida, a sua área, as suas finanças. Só Jesus pode mudar, porque Ele pode te dar sabedoria e discernimento para lidar com as suas finanças. Só Jesus pode te dar sabedoria para lidar com o seu casamento, com seus filhos. Só Jesus pode te dar sabedoria para você lidar com os seus colegas de trabalho. Nós temos que buscar o conhecimento, mas só Jesus vai nos dar o entendimento e o discernimento de como agir em cada situação e com cada pessoa.
Agora, se nós formos olhar para Jó, ele passa por dificuldades imensas que talvez eu e você não suportaríamos. De uma vez só, já imaginou você perder toda a sua riqueza, casa, carro, tudo que você tiver, filhos, e ainda a tua mulher falar assim, ó, preste o teu último culto e morre? Que vida é essa que você está vivendo? Que Deus é esse que você serve, que te tirou tudo? E você ainda tem coragem de ficar de boca fechada e não falar nada? E Jó vai e fala: será que eu e você teria coragem de falar a mesma coisa que ele falou? Aceitas o bem do Senhor, mas o mal não? Quem somos nós quando não temos nada diante do Senhor? Porque na bonança, eu e você podemos estar aqui, dando glória, aleluias, batendo palmas bem alto para o Senhor. Mas e no dia que você não tiver nada? Você vai estar aqui com a mesma felicidade? Porque a nossa felicidade no Senhor é independente das coisas deste mundo. A nossa felicidade que está no Senhor não pode depender se nós temos carro, casa, comida. Não pode depender disso. A sua alegria no dia que você está bem de saúde, no dia que a sua conta está cheia de dinheiro, no dia que a sua geladeira está farta, o seu celeiro está transbordante, os seus lagares estão transbordantes, tem que ser a mesma no dia que você não tem nada para comer. Porque a nossa glória está no Senhor, não nas coisas desta terra, não nas coisas deste mundo. Mas uma coisa eu te falo, o Senhor, Ele é poderoso para mudar a sua situação. Independente da que seja, saúde, financeira, qualquer uma que seja, o Senhor tem poder para mudar. E a palavra do Senhor fala que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Nós temos que orar e buscar aquele que pode realmente fazer em nossas vidas. Presbítero, mas se eu pedir para você orar comigo, irmão, eu vou orar com você, só não vou orar por você. Na questão de dizer assim, ó, não precisa você orar, irmão, eu oro no teu lugar. Não, eu oro e intercedo com você pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Mas só quem tem o poder de fazer a mudança na sua vida é Deus, através da sua vida. É Jesus, é o Espírito Santo que vai trazer essa mudança. Presbítero, mas eu quero viver um milagre. Você está respirando hoje, amados? Então dê glória a Deus, porque você está vivendo o milagre da vida. O Satanás, ele é tão astuto que pela segunda vez, no capítulo 2, verso 3, Deus vai lá e indaga a mesma coisa, porque Deus já tinha falado: ah é? Então você acha que Jó só me adora por tudo que ele tem? Você fala que ele só me adora por tudo que eu já dei para ele, porque ele é um homem rico? Então pode ir lá, vá lá, toque em tudo que ele tem. Pode tirar tudo que ele tem. Deus já sabia quem era Jó, amados. E aí eu te pergunto nessa noite, será que Deus sabe quem é você diante da presença dele? Ou diante da presença do inimigo? Será que Deus se garante quando Ele colocar o inimigo do teu lado para te questionar, para tirar tudo de você, apontar todas as suas falhas, todos os seus defeitos? Será que você vai ficar firme e forte como Jó ficou? Sem blasfemar contra Deus, sem se desviar da sua fé? Será que eu e você vamos nos permanecer firme diante do acusador das nossas vidas? Porque na hora boa, na hora que está tudo bem com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso casamento, com as nossas finanças, é fácil, amados. Eu sempre peço a Deus saúde, porque o resto eu vou atrás. Ele me dá sabedoria, me dá discernimento para eu ir atrás e correr atrás. Se eu quero coisas naturais, para vocês que são jovens, vão estudar, vão se capacitar. Hoje em dia na internet os coaches falam muito, mas tem uma coisa que alguns falam e tem um certo sentido. Ou você aumenta o sacrifício, ou você diminui o sonho, amados. Porque as duas coisas
não vão andar junto. Se você não quer estudar mais para ganhar mais, não tem como você alcançar aquilo que você tem sonhado. Não é sentar no sofá e esperar que Deus venha dar em dobro aquilo que você nem conquistou ainda. Não tem como. Então nós aumentamos o sacrifício, nós diminuímos o nosso sonho. Você tem sonho em pregar, você tem sonho em levar a palavra do Senhor para as pessoas na rua ou na igreja, você tem sonho de tocar, mas o que você está fazendo para isso? Você está se capacitando? Você está lendo a palavra do Senhor? Você está aprendendo a tocar um instrumento? Você está vindo para a aula de sexta-feira? Você está buscando um discipulado com o seu líder, com a liderança da igreja, com os pastores? Então não tem como você querer uma coisa que você não está fazendo, você não está dando nem o primeiro passo para que aquilo aconteça. E nós vemos Jó aqui, ele já tinha tudo. Ele já tinha tudo. Não era uma pessoa que ia conquistar e já estava, digamos assim, Deus como eu e você. Ele conhecia a Deus, mas de ouvir falar. E quando ele perde tudo, ele passa a buscar o Senhor e ele conhece o Senhor de com ele andar. Então nós conhecemos a Deus de ouvir falar ou de com ele andar, de ter comunhão com ele, de conversar com ele, de passar o dia inteiro com o Senhor. Como nós conhecemos a Deus? O quanto nós conhecemos a Deus? Eu ouvi um exemplo e eu achei muito válido. Uma pessoa nunca tinha visto o mar. E daí ela vai, viaja para a praia e chega lá. Nossa, que exuberante, que coisa maravilhosa. Agora eu posso dizer verdadeiramente que conheço o mar. Você acha que verdadeiramente aquela pessoa conhece o mar? Porque daí a seguinte, a pessoa fala, daí chega um marinheiro, todo escaldado, queimado do sol, da maresia. E aí se coloca diante dele, fala, nossa, passei tantos dias no meio do mar, viajando e tudo mais. Aí aquela pessoa no seu interior fala, verdadeiramente, eu não conheço o mar. Então às vezes nós estamos falando que nós conhecemos a Deus, mas muito na superfície. É muito raso o quanto nós conhecemos a Deus. Quando nós partirmos daqui para a glória, amados, eu creio que nem em 1 milhão ou bilhão de anos na eternidade, nós teremos pleno conhecimento de Deus. Porque Deus ele é infinito no seu ser, amados. Então nós temos que ter a capacidade de cada vez mais e mais buscar o Senhor, assim como Jó buscou. Às vezes nós vamos ter as mesmas indagações que Jó teve, vamos ter, mas nós não podemos fraquejar nem voltar para trás. Porque senão nós não vamos alcançar a coroa da glória. Nós temos que fazer como Paulo. Lutei a boa guerra, lutei a boa luta, né? Guardei a minha fé e fui, irmão. Não jogue a sua fé fora. Muitos erroneamente usam a frase, né, uma passagem bíblica, como pequeno grão de mostarda, né, se referindo ali a uma citação, uma analogia que aquelas pessoas daquela época conheciam. Se você tiver sua fé do tamanho do grão de mostarda e falar para aquele monte, move-te daqui para lá e ele se moverá. Nós temos que entender que por mais que a nossa fé seja pequena, a fé é como um músculo. Ela precisa ser exercitada para que ela cresça. Ela precisa ser exercitada para que ela cresça. Então, às vezes, o Senhor vai nos testar para nos aprovar. O Senhor vai fazer prova de mim e de você, para ver se verdadeiramente nós cremos nele ou não, para ver o quanto nós acreditamos e cremos nele e o quanto nós verdadeiramente estamos dispostos a abrir mão para estar com ele. Jó falou, nu vim ao mundo e nu tornarei. O que ele quis dizer com isso, presbítero? Ele quis dizer
que desde o nascimento dele até a morte dele, nada do que ele teve, ou nada do que ele vai ter, trazendo para o nosso âmbito, nada do que eu tenho até hoje, irmão, nem nada do que eu vou ter pode ser mais importante do que ter o Senhor em nossas vidas, do que perder a nossa salvação, do que blasfemar contra o Senhor. Nada paga, irmãos, nós estarmos na presença do Senhor. Tudo perde o valor quando nós perdemos a Deus. Davi já falou: Senhor, tira tudo de mim, menos a tua presença. E quando nós pecamos, amados, se nós não temos a capacidade de nos prostrar, rasgar as nossas vestes, não literalmente, mas rasgar o nosso coração, nos derramar em plantos e se colocar de joelhos, Senhor, e falar: Senhor, me perdoa, Pai, porque eu sou fraco, Pai, porque essa carne ainda grita, Senhor, mas eu quero matar ela, Senhor, para que o Espírito Santo possa se fortalecer em mim, Pai, para que cada dia mais e mais eu tenha sede de estar na Tua presença, Senhor, para que cada dia mais e mais, Senhor, Tu possa fazer milagres na minha vida e as pessoas enxergarem a Ti através de mim, Senhor, que eu possa ser um espelho, Senhor, que as pessoas enxerguem Cristo através de mim. Porque, amados, às vezes nós achamos que as pessoas só vão enxergar Cristo, só vão enxergar Deus em nós quando nós estamos exalando riqueza, exalando saúde, muito bem, dando risada. Não! Muitas vezes nas nossas vidas, se não a maioria, as pessoas vão enxergar Deus em nós quando nós estivermos passando por dificuldades, pelos piores momentos da nossa vida, e nós permanecemos de pé, firmes e fortes, dando glória e exaltando o nome do Senhor. É aí que as pessoas vão enxergar que Deus é maior em nossas vidas, que Deus tem mais valor nas nossas vidas do que as coisas, até mesmo do que a nossa saúde. Porque da segunda vez que Deus questiona Satanás, ele fala: mas o homem pode dar tudo para ter a sua pele, até a sua pele por pele para ter a sua vida. E o Senhor vai lá e fala: então pode tocar na pele dele, pode tocar nos ossos, só não lhe tire a vida. E quantos de nós estamos dispostos a passar por chagas como Jó passou, a ponto de pegar cacos de telhas para se coçar, de tão grande que era a aflição daquele homem, mediante aquela enfermidade, e foi permissão do Senhor, amados. E ainda não blasfemar a Deus. Todos os seus amigos lhe julgando, lhe apontando, até aqueles mais queridos, até aqueles que convivem, que comem na sua mesa, lhe dizer: você pecou, você adulterou, você roubou, porque como que pode você perder tudo, a sua mulher lhe abandonar? Porque eu creio que naquele determinado momento a mulher dele já tinha ido para a casa do pai, para a casa de algum parente, e ele estava sozinho ali, deixado ao relento, porque ele era uma pessoa leprosa, ele não podia habitar no meio dos outros. E ali a palavra do Senhor fala que os seus amigos, 3 amigos dele, vão visitar ele, e depois de 7 dias de estar ali com ele naquela dificuldade ali, né? Porque às vezes no começo é fácil. Às vezes no começo é fácil você estar numa dificuldade com o irmão, com o amigo. Mas e se essa dificuldade demorar para passar? Se esse desemprego demorar para passar? Se essa enfermidade demorar para passar? Se essa situação no seu casamento demorar para ser resolvida? Se o seu filho que saiu de casa, se o seu filho que está nas drogas, Deus demorar para resolver essa situação, como você vai ficar diante do Senhor? Você vai ficar blasfemando? Os seus amigos que vão te apontar, que vão falar que esse efeito é porque teve uma causa, se você perdeu tudo é porque você roubou, se a sua mulher lhe deixou é porque você adulterou. E aí, como que você vai permanecer diante do Senhor? Como que nós, como cristãos, vamos permanecer diante do Senhor? Porque Jó, ele foi firme.
Ele questionou, ele fez muitas perguntas ao Senhor. 16, se não me engano. Ele fez, se eu não me engano, 36 teses para Deus. Ele apresentou 36 questionamentos para o Senhor. E Deus fez o quê? Se calou. Deus fechou as portas do céu, como fala. E ele fala: Senhor, como seria bom, como era bom, né? Aquele primeiro estado da minha vida, onde eu tinha tudo. E tem um capítulo, é porque eu não me lembro agora, amados, que é muito bom de Jó. É muita poesia, que ele fala que o meu caminho era como manteiga, que as rochas derramavam azeites quando eu passava, quando eu tocava. As rochas derramavam azeite para mim. Então, ele relembra daquele primeiro tempo que ele estava com Deus, desse primeiro estado da vida dele, porque às vezes nossas vidas se dividem em estágios, né? Uma hora você está bem, outra hora você está mal, e aí você fica questionando a Deus: Senhor, por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que no momento que eu estava bem, não me veio isso que eu poderia resolver? Porque nem sempre é tão fácil quanto nós pensamos, amados. E as coisas de Deus, na minha e na sua vida, não acontecem da maneira que nós queremos. Então nós temos que cada vez mais e mais buscar estar na presença do Senhor, independente daquilo que nós estamos vivendo. Porque quem vai mudar a situação das nossas vidas é somente Deus. Se nós formos nos deixar e nos levar pelo que os outros falam, nós vamos para o buraco. Porque Jó já tinha perdido tudo. Imagine você perder tudo. Seus amigos virem lhe apontarem, falando: não, você deve ter feito alguma coisa de errado, não é possível. Não tem como, Jó. E talvez não só a mulher dele, mas talvez os amigos também tenham falado: irmão, nessa situação que tu está aí, é melhor tu morrer. É melhor você morrer do que estar vivendo essa miséria. E aí, depois de um tempo de silêncio, o Senhor vem, começa a responder ele a partir do capítulo 38 e fala para Jó: Jó, está questionando a mim por quê? Eu te dei a vida, eu posso tirar, mas o inimigo não pode. Ele pode fazer o que quiser, mas se eu não der autorização, ele não pode tocar na sua vida. Nesta noite eu digo para você: se o Senhor não der autorização para o inimigo, ele não pode tocar na sua área financeira, ele não pode tocar no seu casamento, ele não pode tocar nos seus filhos, ele não pode tocar no seu emprego. A porta que o Senhor abre, o inimigo não fecha. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Agora a porta que Deus fecha, ninguém abre, amados. Como você tem orado ao Senhor? O que você tem pedido ao Senhor? Você tem orado e estado na presença do Senhor pelo que Ele é ou pelo que Ele pode fazer? O Senhor fala que Ele ficou indignado com os amigos de Jó. E aí Ele fala: ó, vai lá quando toda a prova de Jó terminar. Vai lá e peça para que o seu amigo Jó orem por vocês. Eu já diria assim, ó, vá lá e ore para que eu não consuma vocês com fogo e enxofre, que nem eu fiz com Sodoma e Gomorra, porque vocês foram injustos. Porque Jó era um homem íntegro e reto, então ele não fez nada de errado para estar passando por aquilo. Simplesmente ele passou por aquilo porque Satanás viu que ele era um homem justo, reto e íntegro diante do Senhor e se desviava do mal. E às vezes eu e você vamos passar por situações, ou estamos passando, que ninguém vê, que ninguém diz que você está passando por aquilo, mas o Senhor sabe que essa situação que você está passando, que você está vivendo na sua vida, natural ou espiritual, é porque o inimigo, o acusador, está tentando você para você blasfemar contra o Senhor, para você abandonar a sua fé e voltar atrás. E quando a espada cortar aí, irmãos, tenha certeza que ela já cortou aqui. Então não é porque eu estou aqui em cima que eu estou livre dessas coisas.
Eu tenho muito medo, vou confessar uma coisa aqui para você, eu tenho muito medo pelos meus pecados, que eu cometo todo dia. Se alguém subir aqui, irmãos, algum dia e falar para você que não peca, pegue a sua Bíblia e saia e não volte mais, irmão. Não volte mais. Porque o único que não teve pecado, que não tem pecado porque ele está vivo, é Cristo Jesus. E eu tenho muito medo de subir aqui em cima um dia. É tanto que você pode ver, quando eu vou subir eu coloco meu pé direito ali. Porque se o Senhor disser assim, ó, pelos teus pecados, a partir de hoje, você não prega mais a minha palavra, e eu ser consumido ao subir nesse altar. Eu prefiro que seja antes de subir, para que eu não venha contaminar o altar do Senhor. Porque isso aqui, ó, não passa de um púlpito, de um palanque, para que a nossa voz seja propagada melhor, apesar que tem som hoje em dia. Mas para que o mensageiro possa dar mais ênfase às pessoas que estão ouvindo a palavra. Mas se verdadeiramente nós não tivermos Deus, isso aqui nunca será um altar. Se nós não confessamos os nossos pecados a Deus, as nossas mazelas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e não colocamos diante do altar dele, para que ele possa nos purificar através do sangue de Cristo Jesus, e se a sua misericórdia não nos alcançar todos os dias das nossas vidas, nós seremos consumidos no menor instante a qual nós regredirmos para trás. Então eu tenho muito medo, amados. Não é de falar da palavra do Senhor, mas é de que pelos meus pecados eu seja consumido ao subir nesse altar, para que não seja contaminado o altar do Senhor. Eu já vi um pastor uma vez falecendo no altar dando glória a Deus. Se Deus permitir isso a qualquer um de nós aqui, amados, é uma grande honra, é uma glória assim. Já pensou nós permanecermos no Senhor, na presença, na casa dele, até o dia que ele nos levar? Sou falho, sou imperfeito, amados, e você também é como ser humano. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, porque ele já venceu tudo naquela cruz, amados, por mim e por você. Então nessa noite, eu quero que nesse ambiente de cura, você se coloque de pé nessa noite, que se possível, você feche os seus olhos por um instante, e mesmo que o silêncio de Deus dure uma noite, dure um dia, dure uma semana, dure um ano, você não abandone a sua fé, você não volte para trás, que você possa verdadeiramente permanecer no Senhor. Que nessa